Hoje eu estou incumbido de trazer uma palavra, mas eu estava dentro de uma série, e a palavra de hoje é continuação da pregação de domingo. O tema é cultivando uma atmosfera divina, porque nós estamos falando de reino, e esse é um conceito muito vago para muita gente. Quando João Batista veio pregando, ele falou: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Estava próximo porque o Rei Jesus estava na terra. Mas Jesus, ele levou adiante esse conceito do reino, porque ele disse que os seus discípulos deveriam pregar a mensagem do reino em todo o mundo. Mas para que isso acontecesse, Jesus tinha que ir para o céu. Ele disse: eu vos enviarei um outro Consolador, que habita convosco, mas estará dentro de vós. Aquilo que Jesus fez poderia ser continuado pelos seus discípulos, através da presença do Espírito Santo na vida deles. Acontece que a habitação do Espírito não é uma garantia de que o reino de Deus vai ser manifesto através de nós. Porque você pode ter o Espírito Santo, mas entristecê-lo. Você pode ter o Espírito Santo e apagá-lo. O Espírito Santo é muito sensível, ele é santo. Quando ele desce sobre Jesus no batismo, ele desce como uma pomba. E por que esta metáfora? A pomba é um pássaro muito sensível. Ele desce de maneira suave, e qualquer que seja a atitude brusca que alguém faça, ela voa e vai embora. Então o Espírito Santo está em nós, mas para que ele manifeste o reino de Deus sobre nós e através de nós sobre a terra, nós precisamos criar uma atmosfera propícia para que isso aconteça. Amém? Então, queridos, na mensagem de hoje, eu quero ser muito prático e trazer para vocês alguns ensinamentos de como nós podemos criar uma atmosfera divina, uma atmosfera que atraia, não a presença do Espírito está em nós, mas a manifestação do Espírito sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família, nosso trabalho, a igreja e em todo o mundo. Então eu quero começar dizendo para vocês que lugares são importantes para gerar atmosferas. Repita comigo: de lugares são importantes para gerar atmosferas. Vocês se lembram que Deus criou o Éden antes de colocar Adão nele? A palavra Éden significa prazer. Então Deus preparou o ambiente, a atmosfera, para que Adão pudesse habitar. Deus, ele também age em lugares específicos, de maneiras extraordinárias. Na Bíblia, por exemplo, a gente encontra Naamã, um grande capitão sírio, um homem bom, poderoso, mas que estava cheio de lepra. E uma das suas servas diz para ele: olha, existe um homem de Deus, um homem que tem poder para orar e curar a sua enfermidade. E ele me diz: quem é este homem? Eu vou enchê-lo de presentes, eu vou fazer tudo por ele. E ela foi e mandaram falar a Eliseu. Eliseu não quis nem saber quem era Naamã. Ele disse: manda ele lá para o Jordão e se lavar 7 vezes. E o texto diz que ele ficou muito indignado. Ele falou: tem que ir lá me lavar naquele rio barrento? Aqui por acaso eu não tenho rios muito mais caudalosos? E no entanto, ele é aconselhado a ir. O que você tem a perder? E o texto de 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, de acordo com a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Deus podia fazer em qualquer lugar. Jesus curou à distância, mas há momentos em que Deus quer manifestar a sua glória em algum lugar determinado. E Naamã foi a este lugar. O cego
de João, capítulo 9, Jesus tocou nele, passou barro e mandou que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. E ele obedeceu, e lá em João 9:7 diz assim, dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. De novo, um lugar importante no qual Deus se manifestaria. A gente vê nas Escrituras também que a rebelião contra o lugar da obediência sempre traz consequências trágicas. Deus manda que Jonas vá até a cidade de Nínive, a capital da Síria, para pregar, de maneira que eles se arrependessem e não fossem destruídos. Jonas ficou indignado, não quis ir. Afinal de contas, Nínive era um império que estava assolando todas as nações. E ele pega um navio na direção oposta, vai para Tarsis. E aquele navio é acometido de uma grande tempestade, e o navio estava para afundar, até que chegaram em Jonas, e ele mesmo confessou que aquela tempestade estava acontecendo porque ele estava no lugar errado, porque ele estava indo contra a vontade de Deus para a sua vida, fugindo do lugar onde ele seria uma bênção, indo para o lugar onde ele seria uma maldição. Ele é jogado no mar, a tempestade passa, e vocês conhecem a história. Ele acaba indo para Nínive, e lá ele prega, e a cidade inteira se converte. Diga assim, lugares são importantes. A Bíblia também diz que Jesus, que cresceu em Nazaré, não pôde operar ali milagres, e admirou-se da incredulidade deles. Que coisa extraordinária! Jesus não poder fazer alguma coisa, porque a atmosfera daquele lugar era uma atmosfera de incredulidade, de rejeição. E lá em Marcos capítulo 6, versos 5 e 6 diz assim, não pôde fazer ali nenhum milagre, isso para mim é muito forte, senão curar poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Diga assim, lugares são importantes para criar atmosferas. A segunda verdade que eu quero dizer é que lugares em que Deus se manifesta tem a atmosfera mudada. Lá em Gênesis capítulo 35, a gente vê Deus dando uma ordem para Jacó, para que ele voltasse para Betel de novo. Deixa eu contar a história para vocês. Vocês conhecem a história de que Jacó roubou a primogenitura de Esaú, se travestiu do seu irmão, recebeu a bênção da primogenitura, e aí quando Esaú descobre e quer matá-lo, ele tem que fugir sem nada do que ele tentou roubar. E no caminho ele encontra com Deus em Betel através de um sonho, e ali ele faz uma aliança com Deus. Ele vai até Arã, na Babilônia, e ali ele permanece por 20 anos. E quando ele está voltando, Deus manda que ele vá de novo no lugar onde ele tinha encontrado com Deus em sonho, quando ele estava fugindo do seu irmão. Eu vou ler o texto, Gênesis 35, 1, 7 e 15. Que diz assim, disse Deus a Jacó, repita comigo, disse Deus a Jacó. É Deus que está ordenando. Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão, 20 anos antes. E edificou ali um altar e ao lugar chamou de El Betel, o Deus da casa de Deus, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Jacó já estava indo para uma nova vida, ele já tinha se encontrado com seu irmão, e aí Deus o chama para o lugar onde ele renovaria a sua aliança e as suas promessas, porque ele iria iniciar uma nação através da sua descendência. Mas um pouco antes dele ter um encontro com seu irmão,
Jacó também decide um lugar especial, onde ele vai buscar a Deus ali no vale de Jaboque. Capítulo 32 de Gênesis, versículos 22 e depois 24 a 28. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o vale de Jaboque. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Aqui é Cristo, viu, gente? É uma cristofania, uma manifestação de Cristo no Velho Testamento. Deixa-me ir. O Senhor falava, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Vale dizer que o nome Jacob vem do hebraico Yad, que é mão, Yakev, que é salto do sapato. Yá é o mão no calcanhar. O nome de Jacó foi dado porque ele queria roubar a bênção do seu irmão desde o ventre. Esaú estava tentando nascer e ele puxando, Jacózinho puxando o calcanhar dele, para ter a bênção da primogenitura. Não deu certo. Nasceu primeiro Esaú, nasceu com todos os privilégios, e ele falou, não foi por Deus, eu vou fazer do meu jeito. E vocês conhecem a história. Primeiro ele comprou a primogenitura por um prato de sopa de lentilha. E ainda depois enganou o pai com a anuência da mãe. E recebeu a bênção da primogenitura. Mal sabia Jacó que ele já tinha a bênção de Deus. Porque a Escritura diz que amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Mas ele tentou do jeito humano. E Deus teve que ensinar para ele que não é assim que se conquista as bênçãos e o favor de Deus. E portanto, ele vai e fica 20 anos. E um dia ele tem que encontrar a Esaú, seu irmão. Mas antes ele procura Deus. Ele vai para um lugar, o vale de Jaboque, e ali Jesus se manifesta a ele na figura de um homem. Eles lutam a noite inteira, e Jacó reconhecia que era alguém vindo da parte de Deus. E ele chega no final do dia, já está nascendo o dia, o Senhor fala, eu preciso ir embora, já está amanhecendo, não vai sair daqui, enquanto não me abençoar. E o Senhor tocou na coxa dele e deixou uma marca, mas você não mais vai chamar o usurpador, aquele que puxa o pé do irmão para prevalecer contra ele. O seu nome será Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Queridos, que homem extraordinário. Ele tinha muitos defeitos, mas ele queria a Deus. E ele procurou ao Senhor. E por isso o encontro com Esaú foi muito bem sucedido. Jesus também, quando quis dar aos seus discípulos uma experiência extraordinária, ele os levou para o monte da transfiguração. E lá em Mateus 17, 1 e 2 diz, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Diga assim, Deus se importa com lugares. Diga, lugares manifestam a glória de Deus. E o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Deus queria dar uma experiência a esses 3 apóstolos, na época discípulos, e os levou para um lugar especial. Estou falando de tudo isso só para construir a ideia e o conceito de que nós também precisamos descobrir, encontrar o nosso lugar secreto. Eu quero dizer para vocês, queridos, que Deus se manifesta no meio do povo. Hoje Deus estava aqui, a glória de Deus estava aqui, amém? Algumas vezes eu estava lá cantando, as lágrimas descendo dos meus olhos e o meu coração quase explodindo pela presença de Deus. Deus se manifesta na igreja. Mas eu quero dizer para você que não é suficiente que um cristão viva de domingo em domingo. Somente sinta a presença de Deus quando Ele está no meio do povo. Ele precisa encontrar o seu lugar secreto. O próprio Senhor Jesus tinha o seu lugar secreto.
Em Lucas capítulo 5, versículo 16 diz: ele porém se retirava para lugares solitários e orava. Vejam, o texto denota claramente que isso era um hábito de Jesus. O verbo aqui é usado no imperfeito para dizer que era uma atitude constante na vida de Jesus. Ele se retirava para lugares solitários para orar. E a minha pergunta para você é: você é uma pessoa que tem separado o seu tempo, um lugar, você tem um lugar especial na tua casa, onde você possa buscar a Deus? Jesus tinha o seu lugar, e Ele também ensina aos seus discípulos a orar em secreto. Não só no meio da multidão, não só num culto maravilhoso como esse, mas no seu dia a dia. Lá em Mateus capítulo 6, Marcos capítulo 6, versículo 6 diz: tu porém quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Olha que tremendo, irmãos. Aqui o texto usa a palavra secreto mais do que uma vez. Primeiro ele está falando um lugar em que você esteja a só. Este é o segredo, onde você vai encontrar a Deus, você e Ele. É incrível, mas tem pessoas que não gostam de orar, que não gostam de ter momentos em oração secreto com Deus. Se você não tiver, você não conhecerá a intimidade do Senhor. E a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, para aqueles que o amam. A Bíblia diz que Deus não fará nada sem revelar antes aos seus servos, os profetas. Amém, igreja? Nós precisamos encontrar o nosso lugar secreto. A palavra secreto aparece duas vezes aqui. Na primeira, somos nós entrando no lugar secreto e buscando ao Deus que está em secreto. E depois, é Deus que está em secreto, olhando para nós, para responder às nossas petições. Não é lindo isso? Jesus tinha o seu lugar secreto. Mas Ele nos ensina a ter lugar secreto. Nós vivemos num tempo de multidões, mas multidões nos distraem, tiram a nossa concentração. Prazeres nos desviam da busca de Deus. Deus quer que nós estejamos com os irmãos, que tenhamos comunhão, que vivamos momentos gloriosos como esse. Mas Deus quer também que nós o adoremos em secreto. Irmãos, eu acordo de madrugada. E durante muitos anos da minha vida eu ficava desesperado porque eu estava acordado. Hoje, eu amo quando o Senhor me acorda de madrugada, porque eu busco, eu adoro, eu falo com Ele, Ele fala comigo. Eu me lembro que no início do meu ministério eu era um homem da palavra, estudava a palavra, via a Lília orando muitas vezes, e eu falava: não, a Lília gosta de orar, eu gosto de estudar a palavra. Queridos, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu descobri um Deus que me ama, que me quer, que sente a minha falta, e eu sinto a falta dele. E eu quero te dizer, você não será alguém mais do que vencedor se você não cultivar uma atmosfera na sua vida onde a glória de Deus se manifeste. E isto não acontece se você não o buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Amém, igreja? Nós precisamos cultivar o nosso lugar secreto. Mas frequentemente as pessoas me perguntam: pastor, mas como eu faço isso? Eu vou orar, dá sono, dá dor de cabeça, dá preguiça, os pensamentos voam. É óbvio, a sua mente está cheia de coisas. Você sabia que o teu corpo, ele pode lutar contra as coisas espirituais ou pode ansiar pelas coisas espirituais? Para que você passe a ter um lugar secreto, você tem que criar uma disciplina para buscar a Deus. Repita comigo: preciso criar uma disciplina para buscar a Deus. O propósito da disciplina é a criação do hábito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos corpo, alma e espírito.
O nosso corpo tem um órgão chamado cérebro que controla tudo. As experiências boas que você tem geram uma substância chamada dopamina, ou então serotonina ou ocitocina. Estas substâncias, elas geram uma dependência. Por exemplo, por que um drogado é viciado? Porque a cocaína, ela libera dopamina num nível altíssimo. Quando cai o nível de dopamina, o cérebro diz: você vai se sentir bem de novo se você procurar a droga e usar a droga. E por isso que muitos drogados dizem: no final, a droga sempre vence. Isso é a força do hábito. Muitas pessoas acreditam que somente as coisas ruins geram dependência, as coisas boas também geram. Por exemplo, eu não ligo para café, mas tem 2 horas no dia que eu preciso tomar café, de manhã e no final da tarde. Porque além do gosto do café, tudo que está em torno, aquele sentimento gostoso, eu tomo café de manhã com a Lília antes do sol nascer, a gente vê o sol nascer juntos, aquilo é importante para mim. Então, virou um hábito na minha vida. E eu quero dizer que para você passar a amar, buscar a presença de Deus em secreto, você precisa começar com uma disciplina. Porque a disciplina vai criar o hábito. Davi orava 7 vezes ao dia diante do tabernáculo. Lá em Salmo 119, nos versos 164 e 165 diz, ele dizendo: 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz tem aqueles que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Davi, ele saía dos seus trabalhos, das suas obrigações de rei, 7 vezes ao dia. O vício de Davi não era fumar, não era tomar café. A alma dele ansiava pela presença de Deus. E ele se apresentava diante do tabernáculo de Davi, que não é o de Moisés. E ali diante da arca do Senhor, ele se prostrava. E ele diz: grande paz tem os que amam a tua lei. Ele ficava cheio de paz quando ele fazia isso. Para eles não há tropeço. Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. E houve um momento em que os seus inimigos quiseram levá-lo à destruição e mandaram que o rei fizesse um decreto para que ninguém pudesse orar. E o decreto foi feito. E lá no capítulo 6, versículo 10 do livro de Daniel, a gente lê: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, este decreto, que impediria qualquer pessoa de orar durante 1 mês, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Diga assim: disciplina cria hábitos. O hábito de orar gera a dependência da presença de Deus. Davi, no Salmo 63, ele disse que ele tinha necessidade de buscar a Deus com o corpo e com a alma. Olha o que o versículo 1 diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Davi sabia o que era viver sem água, porque ele passou anos fugindo de Saul, no deserto, em cavernas, e muitas vezes ele teve sede. Mas ele estava dizendo: Senhor, a minha alma anseia por ti. Você já teve essa sensação, irmãos? Tem momentos que eu busco a Deus que parece que meu coração vai rasgar, porque eu sinto necessidade da visitação do meu Deus. Davi dizia: Senhor, o meu corpo, Pai, te almeja como terra árida e exausta sem água. Não é à toa que este homem era um homem segundo o coração de Deus, porque ele amava a Deus, ele precisava de sentir a presença de Deus. Ele sentia necessidade também de ir adorar no tabernáculo. No versículo 2 do Salmo 63 ele diz: assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Muita gente fica querendo debater na internet que a igreja não é importante,
que a igreja não é necessária. Eu louvo a Deus em casa. Louva nada, ora de vez em quando. Por quê? Porque na presença do povo de Deus, Deus se manifesta no meio aos louvores. Aqui eu não vou dizer uma coisa para você: se você não quer buscar a casa de Deus, o problema é seu. Mas é maravilhoso estar no meio da casa e onde Deus se manifesta, porque Deus habita no meio dos louvores. Glória a Deus. Se você não separa um dia para orar, ou todos os dias, um primeiro momento da sua história, do seu dia, para buscar a Deus, o problema é seu, é você que está perdendo. Você dá 1000 desculpas: eu não tenho tempo, eu levanto assim, já tenho que correr. Mentira. Você não desenvolveu o hábito que vai criar esta dependência da presença de Deus, esta dependência saudável, salutar, abençoadora. Davi, quando adorava ao Senhor, ele sentia prazer. Deixa eu perguntar para vocês: quando você participa de um momento de adoração como esse, qual a sensação que vem em você? Quantos de vocês já entraram um dia amarrados e durante a adoração você foi liberto? Entrou triste, entrou com raiva, entrou com medo, entrou com ansiedade, e a manifestação da glória de Deus no meio, a atmosfera de Deus no meio da adoração te libertou. Amém? Você não precisa disso só uma vez por semana, você pode fazer isso todos os dias da sua vida. Os versos 3 a 5 diz que quando Davi adorava, ele sentia prazer. Ele dizia: porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. É natural, às vezes eu estou ouvindo uma mensagem, às vezes eu estou ouvindo um momento, uma música, eu sozinho levanto a mão. Porque quando a glória, a presença de Deus, quando a atmosfera da sua glória se manifesta, você quer se expressar com o seu corpo. E ele diz: levanto as mãos em teu nome, como banha de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Amém? Isso não acontece para quem busca a Deus de maneira fortuita, uma vez por semana no domingo. Uma pessoa que passa a vida inteira ouvindo bobagem na internet e que não separa um tempo para ler a Bíblia, para buscar ao Senhor, para adorá-lo, jamais vai sentir este poder de transformar a atmosfera que há na adoração e na busca do Deus Todo-Poderoso. Quanto mais adoração, meu querido, mais a atmosfera da glória de Deus se manifesta. Quanto mais a glória se manifesta, mais queremos a sua presença. E o ciclo se retroalimenta. Até nas madrugadas, Davi, como todo ancião, acorda mais, dorme picado. Quando você é adolescente, você dorme 12 horas seguidas. Quando você passa dos 60, você acorda várias vezes, sim ou não? A Érica brinca, diz que eu estou assistindo novela, eu durmo. Eu durmo, às vezes até conversando. Estou conversando, alguém dá uma pescada. Porque o velho é assim. Mas tem o benefício de acordar de madrugada. E quando eu acordo de madrugada, eu adoro o meu Senhor. Todas as madrugadas. E Davi dizia: no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito, durante a vigília da noite. Esse era o rei, esse era o homem que nunca perdeu uma guerra, esse era o homem que tinha tudo o que ele queria, mas ele dizia: nada me dá mais prazer do que a tua presença, a minha alma pega-se a ti, a tua destra me amparará. Então, querido, eu quero dizer para você: atraia a presença gloriosa de Deus com músicas de adoração. Eu me converti com uma música. Eu cresci, irmãos, com ódio no coração. Sabe o que é ódio no coração? Cresci batendo em todo mundo, com ódio. Várias vezes
queriam me expulsar da escola. Minha mãe ia lá para o diretor, na cidade pequena, todo mundo se conhece. Minha mãe falava: se você expulsar meu filho, eu vou cortar meus 2 pulsos. Mas todo mundo dizia: ninguém dá jeito para esse menino. Eu adorava música. Muitas vezes eu estava no meio das brigas, minha mãe dizia assim: Lamartine, vem cá. Eu estava jogando pedra nos outros, aí ela chegava e ela falava: toca essa música para mim no piano. Eu tocava e saía diferente. A música tem esse poder de mexer com a tua alma. Mas quando é adoração, não é só a sua alma, mas é o teu espírito que é transformado. No Salmo 100, nos versículos 2 e 4, Davi diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Entrai por suas portas com ações de graças, gratidão, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. De maneira prática, eu quero te dizer: faça da tua vida uma vida onde músicas de adoração mudam o ambiente da tua casa. Todos os dias eu sento naquele piano e toco e adoro ao Senhor. Muitas das músicas que nós cantamos aqui hoje, e aquilo muda a minha vida, muda os meus sentimentos. Às vezes eu estou olhando para as dificuldades, e naquele momento que eu adoro, o meu coração é transformado. Queridos, Deus, Ele ama receber a nossa adoração, e Ele se manifesta no meio dos louvores. Então encha a tua casa de boa música. Quando estiver dirigindo, ponha músicas de adoração. Por quê? Porque a música é o instrumento para tocar na tua alma, mas se é uma adoração, ela entra na presença de Deus. Você entra nos átrios do Senhor com hinos de louvor e rende graças. E quando você tem graça, você está pleno daquilo que Jesus tem para os seus discípulos. Existem pessoas que quando chegam nos lugares, o ambiente fica pesado, mas tem aquelas que quando entram nos lugares, o ambiente é liberto, é leve, e as pessoas querem estar perto de você, porque você é um adorador. Amém? Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. E eu quero concluir essa mensagem dizendo: nós não decidimos o nosso futuro. O futuro não nos pertence. Você não sabe o que vai acontecer com você, com a sua família, com o Brasil e com as nações da terra. Jesus disse: basta cada dia o seu próprio mal. Ele não disse nem quando ele viria, e disse: ninguém sabe o dia e a hora. Exatamente para que você não fique ansioso. Você não decide o seu futuro, mas no presente você decide as suas prioridades e o seu foco. Isso é sua escolha. Você vai decidir como você vive hoje. O seu foco, as suas prioridades é que vai decidir os hábitos que você tem na tua vida. Amém ou não? E o nosso hábito de buscar a Deus no seu lugar secreto é que cria a atmosfera que transforma o nosso presente e decide o nosso futuro. É o nosso hábito de buscar a Deus no lugar secreto que transforma o nosso interior e a atmosfera ao nosso redor. E eu concluo de novo dizendo: há pessoas que por onde passam geram atmosferas pesadas. Hoje nós vivemos numa atmosfera pesada. A internet é um instrumento de pessoas despejarem o seu ódio, o seu nojo, a sua indignação. E infelizmente os crentes têm sido muitas vezes instrumento dessas coisas, quando na verdade deveria ser uma porta para que nós crentes despejássemos a palavra do Deus vivo, a palavra do Evangelho, a esperança de transformar o mundo. Amém, irmãos? Não creiam em homens, não creiam e nem olhem para aquilo que está acontecendo ao seu redor. Olhe para o alto, para aquele de onde vem o nosso socorro, e deixa que a tua vida seja cura para esta sociedade ferida e quebrada. Aqueles que vivem uma vida de oração e de adoração
se tornam portadores do perfume de Cristo. E da palavra da esperança, evangelho significa boa notícia. Sabe por que eu creio na boa notícia? Porque quem governa os céus e a terra vai vencer. Nós podemos viver momentos difíceis, mas Ele nunca perdeu uma batalha. O céu está esperando pela manifestação dos filhos de Deus. A natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. Não pessoas que portam ideologias humanas, que portam indignação cheia de ódio, mas pessoas que se parecem mais com Jesus e que atraem o reino de Deus para as suas vidas. E através disso a atmosfera pode ser transformada. Queridos, a igreja nasceu no meio do Império Romano. O Império Romano caiu e a igreja prevaleceu. Então glorifique a Deus, porque Deus é Senhor da história. Ele é digno de louvor. Glorifique a Deus na tua casa. Glorifique a Deus na tua dor. Glorifique a Deus na tua enfermidade. Glorifique a Deus na tua derrota, porque Ele é capaz de transformar todas as coisas. Amém, irmãos? Deus quer se manifestar a todos os seus filhos. Mas somos nós que o desejamos. Somos nós que criamos a atmosfera onde Ele é bem-vindo. A Lília, minha esposa, ela adora preparar a mesa para receber os convidados. Pode ser qualquer pessoa que vá em casa. Eu me lembro que um dia ela estava viajando e eu ia receber amigos em casa. Ela falou: mas você vai receber sem mim? Eu falei: Lília, vou servir uma pizza. Não, mas você não vai pôr a mesa? Eu falei: não. Nós vamos bater papo, vamos convidar os meus amigos vêm aqui, a gente vai bater papo, vamos comer pizza. Ah, não, você não pode fazer isso, você vai recebê-los assim. Queridos, você precisa receber ao Rei na sua vida. Você precisa buscar a Deus todos os dias. E muitas vezes eu falei para Deus: Senhor, a minha alma está seca. Não estou sentindo a tua presença. Eu preciso que o Senhor me visite. E quando eu busco, o Senhor me visita. Então, meu querido, eu quero dizer para você: Deus quer levantar uma igreja que adora, que busca, que atrai o reino de Deus, através de criar uma atmosfera divina, para que Ele se manifeste em nós e através de nós. O reino de Deus está onde Ele estiver. Hoje Ele habita em você. Mas será que você está deixando que Ele se manifeste? Porque a luta da carne e do espírito é constante. A quem você alimentar, vai vencer. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Santo Espírito, eu quero orar por esse povo. Eu quero orar pela minha vida, Senhor. Eu não quero viver, Senhor, como um religioso. Eu quero viver, Senhor, como um canal vazio, limpo, para que o Senhor se manifeste. Porque, Senhor, se for pelas minhas capacidades e forças, só a carne se manifestará. Espírito Santo, perdoa-me, perdoa-nos, ó Deus, quando nós te entristecemos, ou quando nós apagamos o teu Espírito. Levanta uma igreja, Senhor, uma igreja que é luz do mundo e sal da terra. Levanta uma igreja, Senhor, que transforma o mundo pelo poder da palavra e pelo amor ao Rei da glória. Que venha o teu reino, que seja a tua vontade na nossa vida, aqui na terra como é feita no céu, Senhor. Senhor, nós entregamos as nossas narrativas, os nossos sonhos, as nossas justificativas e reconhecemos que tudo isso, Senhor, é nada esterco diante do conhecimento de quem Tu és.
Eu oro, Senhor, para que o Senhor levante uma igreja que transforma, uma igreja que ama os diferentes, que ama até os inimigos, Senhor, porque foi isso que o Senhor fez. Senhor, nós não venceremos na força do braço, mas quem pode resistir ao Teu Espírito? Prepara a Tua igreja, Senhor, a igreja que vai encontrar contigo. Santifica a noiva, lava suas vestes, transforma o seu coração, Senhor, de maneira que onde nós formos, a gente possa transmitir o teu amor e trazer o teu reino, a tua atmosfera, onde o Senhor tem prazer de estar. Querido, hoje o Senhor quer falar contigo. Talvez você seja alguém que já é amigo do Evangelho. Talvez você seja alguém que é simpatizante do Evangelho. Talvez seja alguém que já frequenta a igreja, mas ainda não foi transformado, ainda não experimentou o novo nascimento, ainda não experimentou a alegria da salvação. E hoje o Senhor te convida a entregar sua vida e o seu coração a Ele. Se você hoje quer entregar a vida a Jesus Cristo, se você quer que Ele reine na tua vida, é você quem vai invocá-lo, é você quem vai convidá-lo. Ninguém pode fazer por você, nem o seu pai, nem a sua mãe, nem os seus amigos, nem a igreja, nem ninguém. É você que vai dizer: Senhor, vem sobre a minha vida, vem para dentro de mim, Senhor, porque eu quero fazer de Ti o meu Senhor e o meu Salvador. Se você quer fazer essa entrega hoje, eu vou orar por você onde você estiver. Eu peço que você levante a sua mão. Eu peço que a igreja fique com os olhos fechados. Eu preciso de mais luz para enxergar aqui. Há alguém hoje que queira entregar o seu coração para Jesus, para ter uma vida transformada em nome de Jesus? Levante a mão. Graças a Deus por essa vida, graças a Deus, graças a Deus. Há mais alguém? Venha, eu vou descer aqui e vou orar pela sua vida. Eu quero que você saia do teu lugar. Hoje é o dia do Senhor iniciar uma nova história na tua vida. Pode sair, eu vou orar por você. E Deus vai mudar primeiro a atmosfera do teu coração, mas Ele vai mudar a atmosfera que está ao seu redor. Vem aqui à frente, saia do teu lugar. Fique virado aqui para frente, para mim, por favor. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Se você ainda deseja vir, se o Espírito Santo, Deus abençoe, está falando com você, saia do teu lugar, venha. Hoje é dia do Senhor mudar a tua história. Saia do teu lugar, hoje é dia de salvação. Venha, saia do teu lugar. Deus abençoe. 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 Põe a mão no seu coração, diga: Rei Jesus, eu me derramo na tua presença e eu te suplico, entra na minha vida, muda o meu coração, perdoa os meus pecados. Eu declaro com a minha boca que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no Teu livro da vida e dirige-me todos os dias, porque eu quero a Tua presença. Se o Senhor for comigo, eu vou ser mais que vencedor. Obrigado porque Jesus morreu na cruz no meu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Por favor, podem acompanhar os diáconos. Se você hoje está aqui e você não quer mais ter uma vida cheia
de sentimentos ruins, de raiva, de ressentimento, de ódio, de medo, de ansiedade, de depressão. Se você quer viver a glória de Deus, se você quer que a tua vida seja um instrumento da atmosfera gloriosa do nosso Deus, saia do teu lugar e vem aqui no altar. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, você vai se derramar na presença do Senhor. Saia do teu lugar, não perca esse momento. Deus respeita lugares e unção Ele derrama nos momentos que Ele fala, e hoje a glória dele está nesse lugar. Então venha, hoje é dia de você entregar diante do Senhor, entregar a tua vida, os seus pecados, as suas cadeias, as narrativas, as mentiras que o diabo colocou na tua vida. Leva-me mais profundo em tua presença, em tua glória. Chama-me além do véu, em tua presença, em tua glória. Espírito, desça agora, eu me aproximo de tua glória. Para o céu em adoração. Cobre-me com tua graça, sou filho que ama tua glória. Eu queimo por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar. Eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima um fogo santo. Espírito, desça agora, eu me aproximo de tua glória. Cobre-me com a tua graça, Senhor. Cobre-me com tua graça, sou filho que ama tua glória. Senhor, anseio por mais de ti. Sim, Deus, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo
Perdoa-me pela minha negligência, porque com a minha boca, Senhor, eu te louvo, mas minhas prioridades não estão alinhadas ao teu reino. E agora, se você é uma pessoa que não busca o Senhor diariamente, lendo a sua palavra, orando ao Senhor, separando um tempo de prioridade para buscá-lo, para que você crie esse hábito saudável que vai transformar a tua vida, você pode orar comigo. Diga assim: Senhor Deus, a partir de hoje, o meu tempo, em primeiro lugar, será dedicado a Ti. Não passará um dia, Senhor, sem que eu leia a Tua palavra e ore ao Senhor. Te peço, Espírito Santo, fala comigo, me chame, atraia-me, Senhor, com teu amor e com a tua presença, porque, Senhor, sozinho eu não consigo, mas se o Senhor me ajudar, eu farei, Pai. Eu quero que a minha vida, Senhor, que a minha família, que o meu trabalho, que onde eu estiver, o Senhor esteja no centro da minha vida. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Diga: Pai amado, eu te agradeço por todas as boas dádivas. Eu agradeço porque a tua graça é melhor que a vida. Diga: Jesus Cristo, obrigado porque o Senhor não desistiu, porque o Senhor me buscou e me salvou. Obrigado porque eu creio que Tu és o Salvador. Mas, Senhor, eu quero mais que isso. Eu quero que Tu sejas o meu melhor amigo. Eu quero que a Tua presença esteja comigo todo o tempo, que eu ouça a Tua voz, que eu sinta a paz que excede o entendimento, que eu ouça a Tua voz, porque sou Tua ovelha. Espírito Santo, eu te adoro e te agradeço, porque Tu habitas em mim. Perdoa-me, Senhor, por te entristecer. Perdoa-me, Senhor, por apagar a Tua voz, ouvindo as vozes deste mundo. Mas eu te peço, Senhor, muda a minha vida, transforma radicalmente a minha vida e usa-me para a glória do Teu nome. Obrigado pelas Tuas promessas. Eu quero, diga bem forte: eu quero, Senhor, fazer parte do exército que leva ao Teu reino a toda a terra. Eu derramo meu coração, eu abro mão de todas as narrativas, de todos os sentimentos que impedem a Tua glória na minha vida, em nome de Jesus.